Eu sou branco, estou com óculos de armação preta com fio de nylon embaixo das lentes, estou com um boné cinza claro, estou com uma camiseta branca cavada com listras nas cores azul marinho e vermelha na região do peito. Estou caminhando em um parque público rodeado por plantas com o sol batendo no meu rosto enquanto olho para o meu celular e às vezes posso entrar no meio de vegetações que farão barulho. Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um comentário sobre um post do Matheus Fujita, que respondendo a uma pessoa sobre a razão de ele rejeitar o idealismo de Berkeley, disse o seguinte: Berkeley confunde as condições da possibilidade da existência com as condições da possibilidade da percepção. Isso gera alguns problemas. Por exemplo, Berkeley se enrola ao explicar a diferença entre as ideias das coisas reais das ideias das coisas imaginárias. E ele também não explica como se dá a causalidade. Ele apela a Deus como uma hipótese ad hoc para resolver a questão sobre a diversidade numérica das percepções, ou seja, como nós podemos perceber a mesma coisa esvaziada da matéria como nós a entendemos, já que tudo é percepção, como nós conseguimos perceber a mesma coisa se as percepções são sempre diversas? Pessoal, ao ler isso, eu tive a fortíssima impressão de que o Matheus, no máximo, leu algumas páginas de alguma obra base de Berkeley, porque Berkeley tratou pormenorizadamente todos esses pontos, né? Aqui no canal eu tenho a leitura comentada do tratado e a leitura não comentada dos 3 diálogos, porque para mim dispensam comentários, os diálogos já são extremamente didáticos. O Berkeley ali estava fazendo, na verdade, um baita comentário da sua obra anterior, pegando as críticas que ele recebeu e rebatendo-as uma por uma. Vamos desmontar isso que o Matheus disse. Berkeley confunde as condições da possibilidade da percepção com as condições da possibilidade da existência. Mas, em primeiro lugar, por que o Matheus faz essa diferença entre existir e ser percebido? Porque isso não é autoevidente. O Berkeley já demonstrou, mediante uma análise lógica, que a palavra existir se refere exatamente a isso, ao fato de uma coisa estar sendo ou poder ser percebida em determinada circunstância, tratando-se, obviamente, das ideias. As ideias só existem desse modo, enquanto as mentes não, elas existem enquanto coisas que percebem. E quando o Matheus diz que o Berkeley confunde essas coisas, ele já parte de uma premissa questionável, como se fosse óbvio que ser percebido e existir são coisas diversas, tratando-se dos objetos. Mas eu pergunto para o Matheus, qual o significado da palavra existência? Quando a gente fala que uma coisa empírica existe, né? Ainda que seja uma coisa que existe em um plano meramente espiritual, mas uma coisa passível de ser vista ou sentida de algum modo. Qual o sentido de falar que determinada coisa não é meramente ficcional, senão o fato de que, em determinada circunstância, algum sujeito teria esta ou aquela percepção que ele relacionaria com essa coisa a qual nós estamos nos referindo, né? O Berkeley faz vários experimentos mentais nas obras dele para demonstrar isso. E eu já fiz isso aqui no canal várias vezes também. Quando nós falamos, olha, determinada coisa existe a trilhões de anos-luz. Por que nós falamos isso? Bem, porque nós temos indícios, né? Nós podemos ter ali a foto que foi feita por um telescópio, nós podemos ter a imagem transmitida por uma sonda que demonstra que em determinado local existe uma galáxia, por exemplo, existe um corpo celeste. Quando nós falamos que ele existe, significa, se nós estivéssemos naquele local, nós estaríamos percebendo uma determinada coisa, que nós chamamos de constelação, planeta, etc. Mas não significa que essa coisa exista em si mesma, fora de qualquer sujeito, não. O que nós temos apenas é o sinal
de que nós teríamos determinadas percepções. Ou seja, existe alguma coisa que afetaria a minha mente se eu estivesse na posição da máquina que capturou aquela imagem. E se eu estivesse mais longe ainda, eu teria uma imagem ainda mais nítida. Talvez eu teria uma sensação que eu chamaria de atração gravitacional. Enfim, haveria ali alguma afetação na minha mente. E esse conjunto de percepções eu chamo de corpo celeste, de fenômeno astronômico. Então eu não vejo por que a gente fazer essa divisão que o Matheus fez, que na verdade é uma divisão artificial. O Berkeley mostrou que os filósofos que acreditam na existência da matéria estão diferenciando uma coisa dela mesma. Eles estão criando uma linha imaginária para colocar os atributos da coisa de um lado e a coisa mesma do outro, sendo que na verdade isso que nós chamamos de coisa é apenas uma abstração. A gente tem determinadas percepções similares de forma regular, estável, que se dão em determinadas condições, e nós fazemos o exercício de abstração. Nós imaginamos uma coisa que se mantém ao longo dessas percepções e que de algum modo serve de base para que essas percepções existam. E aí nós chamamos essa coisa de coisa real. Tudo bem, isso é legítimo, mas o que nós não podemos falar é que essa coisa real tem uma existência não mental, fora de um sujeito, fora de uma percepção. Não, essa coisa, no máximo, é um molde para que as percepções existam. É um padrão das percepções que ocorreriam se a gente se colocasse em determinada condição, seja viajando a milhões, bilhões, trilhões de anos-luz, seja cavando a Terra, seja passando um organismo em uma máquina de tomografia, né, de raio-x, para que a gente verifique alguma coisa que aos olhos humanos é invisível à primeira vista. Mas se a gente fizer uma análise usando essas tecnologias, nós seríamos afetados com determinada imagem que nos mostrará aquilo que será percebido se eu abrir esse organismo. Se eu fizer uma cirurgia, aí eu vou identificar ali determinadas coisas que eu não vejo com os olhos nus. Ou seja, todas as coisas perceptíveis nada mais são do que isso. São percepções atuais ou potenciais. Então essa primeira crítica do Matheus se esvai em pó. De fato, o Berkeley mostra que as condições da percepção são exatamente as condições da existência desse modo como eu estou dizendo. As coisas perceptíveis existem enquanto afetações mentais. As mentes geram ou recebem as ideias. E o ser da ideia é sempre passivo. As ideias não têm poder em si mesmas. Elas são sempre fabricadas e as mentes existem enquanto coisas que percebem, enquanto coisas ativas. As mentes são substâncias que não dependem de uma outra mente para existir. Via de regra, pelo menos nós não dependemos de mentes finitas para existirmos, né? A nossa existência se resume a isso, ao fato de nós estarmos percebendo ou podermos perceber. Uma pessoa em coma total provavelmente não percebe nada. É claro que existem relatos de pessoas que estavam em coma total e relataram ter percebido determinadas coisas, mas me parece que há sim casos em que a pessoa para de perceber totalmente qualquer coisa. Mas em determinada situação, ela pode ser restaurada, né? Ela pode voltar a perceber. Significa o quê? Que ela estava existindo meramente potencialmente. Antes de ter o seu sistema nervoso central formado, a pessoa não existia enquanto pessoa. O que existia era apenas o corpo, o organismo, ou seja, um conjunto de ideias impressas de forma firme e constante em determinadas mentes, pelo próprio crescimento da barriga, por exemplo, e pelos efeitos que a grávida percebe. O Matheus também fala que Berkeley não explica muito bem a diferença entre as coisas reais e as imaginárias. Pessoal, o Berkeley foi mais específico possível. Descartes já dizia que no sonho eu não consigo relacionar aquela experiência com as experiências
que eu tive ao longo da vida. O sonho é como um parênteses. E o Berkeley concordava com isso. A vida real, a vida concreta, é formada por experiências que têm uma linha até o momento presente. Ainda que eu não consiga me lembrar de tudo o que ocorreu, mas eu consigo reconstituir mediante evidências, mediante relatos que eu ouço dos meus familiares, por exemplo, né? Mas de um modo geral eu consigo relacionar o momento presente com o momento anterior e assim regressivamente. O sonho não, o sonho simplesmente é algo que acontece e ele não está integrado. Eu não sei como eu cheguei àquele lugar, porque de fato não existe uma causalidade, né? O sonho é algo fabricado ali, fora dessa cadeia de percepções coerentes. Ainda que eu sonhe que eu estou na minha casa, por exemplo, ou neste parque, mas eu não consigo me lembrar dentro do sonho o que eu estava fazendo antes. O sonho tem essa característica. E o Berkeley também diz que no sonho as coisas são instáveis, as coisas não têm uma constância, uma firmeza, uma regularidade, as coisas são mais desbotadas. E as ideias imaginárias são piores ainda, elas são totalmente elásticas, elas são plásticas. Eu crio e destruo as coisas livremente no meu pensamento, né? Eu posso criar ficções de mundos que de fato eu nunca percebi e nunca ninguém relatou ter percebido. Já as coisas reais não. Nós temos percepções similares, conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, eu sei que elas têm percepções muito similares, se não idênticas às minhas, e é isso que eu chamo de mundo real. Eu consigo relacionar as percepções que eram relatadas no ano de 1800 com as que eram relatadas no ano 2000 e com as que estão sendo relatadas agora. Essa regularidade de percepções que me permite viver de um modo previsível, né? É isso que eu chamo de história. É esse conjunto de percepções nas mentes finitas. O Matheus também diz que Berkeley não explica satisfatoriamente a diversidade numérica das nossas percepções. Como nós podemos estar percebendo a mesma coisa se não existe matéria, se existem apenas percepções? As percepções são sempre individuais e, portanto, cada um perceberia uma coisa diversa. Ora, pessoal, para o Berkeley, o mundo físico está sendo renderizado segundo após segundo nas mentes finitas por uma mente maior, por uma mente suprema. Ela possui os arquétipos das percepções e afeta as mentes finitas, fazendo com que elas tenham determinadas percepções similares entre si. Então essas mentes conseguem se comunicar e todas elas vivem no mesmo ambiente, que está sendo mantido continuamente por essa mente suprema. De fato, nós não percebemos exatamente a mesma coisa, porque cada um tem uma percepção, mas essa percepção é similar à do outro. E eu não tenho por que acreditar na existência de uma substância material, porque a matéria, na verdade, não explica nada. A gente pensar em um suporte para as qualidades percebidas que não seja uma mente, ora, isso implica em uma evidente contradição, como o bispo já demonstrou à saciedade. As qualidades percebidas, incluindo a própria extensão dos objetos, a forma geométrica dos objetos, enfim, tudo isso só existe enquanto percepções que são captadas em determinadas circunstâncias. Eu vou mostrar o Teiu. Olha lá, o lagartão. Esse ser demonstra senciência. O modo como ele se comporta me induz a acreditar que ele tem uma experiência assim como eu. Ele não é meramente uma coisa percebida. O corpo dele, sim, o corpo dele é composto de ideias empíricas, de percepções visuais. E se eu me aproximasse o suficiente, eu teria uma percepção tátil também, uma percepção olfativa. Mas tudo isso só existe enquanto percebido. E o modo como esse conjunto de ideias se apresenta a mim, me induz a acreditar que relacionado a ele há uma mente. Embora o corpo mesmo não pense, não sinta, mas há algo que sente, há um sujeito atrelado a este corpo. Assim como o meu corpo também induz
outros percipientes a crerem na minha senciência, na minha existência enquanto ser pensante. E é possível até que ele esteja com fome, né? Ele fica mostrando a língua toda hora, talvez ele esteja procurando alguma coisa que ele possa comer. Mas enfim, continuando a nossa reflexão, pessoal, a gente tem percepções diversas, né, como eu já falei, porque elas vêm da mesma fonte. Aquilo que está afetando as mentes deve necessariamente ter algo em comum com as mentes, porque substâncias radicalmente diversas não podem interagir se elas não têm um ponto em comum, né? Aquilo que está afetando as mentes deve possuir algo em comum com as próprias mentes. Agora eu pergunto, o que pode ser semelhante a uma mente se não outra mente? O que pode de fato estar interagindo com as mentes que não são substâncias materiais, mas são coisas que percebem, como Descartes mostrou, são coisas cuja essência consiste em pensar ou perceber, né? Se não uma outra mente. Acho que ele estava com medo de mim, ele se escondeu embaixo aqui do banco. Vamos deixar ele para lá. Pessoal, apenas uma mente poderia conter os arquétipos das percepções, tá? Apenas uma mente poderia interagir com as nossas mentes e criar este universo todo, usando as nossas mentes como verdadeiro pano de fundo, como tela da pintura. Pintura essa que nós chamamos de universo. Apenas uma mente poderia ter a inteligência para sequenciar este mundo a todo momento de forma organizada e instantânea, quando eu abro os ouvidos ou os olhos, né, quando eu uso as minhas mãos para tatear alguma coisa, existe uma regularidade constante, existe uma inteligência, existe uma programação no mundo que se mostra a todo o momento. É assim que o Berkeley explica muito bem, não simplesmente apelando a uma mente suprema como uma hipótese para tapar um buraco lógico, mas ele chega à existência de Deus de modo dedutivo. Ele fala, olha, as pessoas em geral acreditam que Deus percebe todas as coisas e por isso elas concluem que as coisas estão sendo percebidas continuamente. Mas eu digo exatamente o oposto. Eu digo que as coisas percebidas são ideias e por isso é necessário que haja um sustentáculo, que haja uma mente que esteja conservando o mundo, mesmo quando nós não o estamos percebendo, né? O mundo vai muito além daquilo que eu ou os demais humanos estamos percebendo, né? O mundo também é o conjunto de possibilidades que se concretizam em determinadas circunstâncias, de acordo com regras que nós chamamos de leis da física, que são obviamente instituídas por uma mente maior. Enfim, pessoal, o Berkeley demonstrou que a crença na existência de uma substância não mental é que implica em absurdo, contradição e leva a dificuldades insuperáveis, fazendo com que as pessoas acabem caindo no ceticismo, no mais profundo agnosticismo, no sentido ontológico mesmo. E por hoje era isso. Até a próxima.